alunos, eu sou o professor Eduardo Cardoso e daremos continuidade às nossas aulas de resolução de exercícios aqui pelo CEP Ministro Petúnio Portela, através do programa Residência Pedagógica da CAPES. Eu sou professor residente da CAPES no CEP Ministro Petúnio Portela, na disciplina de Física. Hoje nós iremos estudar um pouco mais a respeito do lançamento vertical para cima, do assunto de lançamento vertical no vácuo. Hoje nós procuraremos resolver a seguinte questão. Uma questão que envolve a produção de gráficos. Para que possamos resolver essa questão, primeiramente nós iremos ler o seu enunciado e posteriormente destrinchar os dados que serão necessários para fazer a sua devida resolução. Leia comigo o enunciado da questão que diz: um objeto foi lançado verticalmente para cima, a partir do solo com velocidade escalar de 12 metros por segundo. Construa os gráficos de velocidade vezes o tempo e espaço vezes o tempo do movimento do objeto, desde o instante do lançamento até o instante em que ele retorna ao solo, adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando deste modo a resistência do ar. Esta questão é mais uma questão de lançamento vertical e procura que, através dos cálculos e das fórmulas estudadas anteriormente, possamos entender um pouco mais a respeito deste tipo de lançamento, agora com o lançamento vertical para cima. Esta questão envolve um pouco mais de análise, pois existe a construção de gráficos. Acompanhe comigo a produção e resolução dessa questão. Para que possamos resolver essa questão, é necessário que verifiquemos os dados envolvidos nela. Na questão, nós temos que a velocidade equivale a 12 metros por segundo. Ele quer que encontremos estes seguintes gráficos de velocidade vezes o tempo e de espaço pelo tempo. E nos diz que consideremos g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que desprezemos a resistência do ar. Façamos agora a resolução dessa questão. Como nas demais questões, para resolvê-la, iremos adotar a trajetória orientada positivamente para cima, com a origem coincidente com o solo. Nessas condições, nós teremos as seguintes funções horárias para a descrição do movimento. Anote comigo as funções horárias. Nós teremos que, para resolver esse problema, devemos adotar para a velocidade a função horária da velocidade, do movimento retilíneo uniformemente variado. A fórmula corresponde à seguinte, que diz que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como consideramos a trajetória orientada para cima e a gravidade está contrária a esta trajetória, com a origem dos espaços coincidindo com o solo, nós teremos que a gravidade será igual à aceleração, sendo que a aceleração é negativa, portanto g é igual a um valor negativo, que equivale a 10 metros menos 10 metros por segundo ao quadrado. Desta forma, aplicamos o valor de g na fórmula da velocidade. Nós sabemos também que a velocidade inicial no qual o objeto é lançado é igual a 12 metros por segundo, pois foi o que foi dito no enunciado da questão. Desse modo, nós temos que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, que é 12, mais a aceleração, que é menos 10, vezes o tempo. Ajeitando essa fórmula, nós obteremos que 12 menos 10t é o valor da velocidade. Esta é a função horária da velocidade no Sistema Internacional do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado nesse lançamento vertical para cima, quando desconsideramos a resistência do ar. Para o valor de espaço, nós utilizaremos outra fórmula, a função de espaço do movimento uniformemente variado. Essa fórmula diz que o espaço
é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esta fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado pode ser simplificada, aplicando os valores de velocidade inicial e espaço inicial. Nós sabemos que o espaço inicial é nulo, justamente porque a questão nos diz que a origem dos espaços coincide com o solo, e a partir do espaço inicial nulo. Dessa forma, nós reescrevemos a equação, colocando o valor do espaço inicial sendo nulo, então não colocamos. Sabemos que V0 a partir da outra fórmula é igual a 12 vezes o tempo, mais a metade da aceleração, que é igual a menos 10, vezes o tempo ao quadrado. Dessa forma, ajustando a fórmula, nós teremos que 12t vai ser igual a menos 5 vezes t ao quadrado. No Sistema Internacional de Unidades, nós encontramos a função de espaço para um movimento uniformemente variado. Ao retornar ao solo, o objeto terá velocidade de módulo igual àquele com que foi lançado, porém com sinal negativo, uma vez que percorre a trajetória no sentido contrário ao estabelecido para a sua orientação. Isso permite determinar o tempo total do percurso do objeto. Assim, nós podemos determinar o tempo total do percurso do objeto fazendo o seguinte cálculo. Utilizando a fórmula V0 igual a 12t menos 5t quadrado, sabendo o que foi dito anteriormente, aplicamos o menos 12 aqui, que fica igual a 12t, melhor dizendo, não tem esse t aqui, minha gente, desculpem aí, é só 12 menos 10t, 12 menos 10t, e aí, vou confundir aqui, nós teremos 12 menos 10t, ficaria 12 menos 12 igual a menos 10t, multiplicando tudo por menos 1, nós teremos 24 igual a 10t, dividindo nós teremos que t igual a 24 por 10, 24 por 10, e a resposta é 2,4 segundos. 2,4 segundos, portanto, equivale ao tempo que o objeto leva. Desse modo, o gráfico de V vezes t do movimento do objeto tem o seguinte formato, pois estamos falando de um gráfico de um movimento uniformemente variado para a velocidade. O gráfico da velocidade, portanto, corresponde a uma equação do primeiro grau, ou seja, uma reta. Portanto, este será o gráfico. Observe que este gráfico sai do valor 12, que é o valor da velocidade inicial, passa pela velocidade 0, no tempo de 1,2 segundos, quando atinge seu ponto máximo, e para com a velocidade negativa de menos 12, pois o movimento é ao contrário, no tempo de 2,4 segundos. Agora nós determinaremos os valores para a equação do espaço. Para isso, nós primeiramente determinaremos qual vai ser a altura máxima, utilizando a equação de Torricelli. Então, nós teremos que pela equação de Torricelli, a velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Nós sabemos que a velocidade final é nula, no ponto máximo. Nós sabemos que a velocidade inicial que parte do solo é de 12, mais 2 vezes menos 10, vezes a variação de espaço, que é o que eu quero. A partir disso, nós conseguimos dizer que, fazendo as devidas manipulações, pois 12 vezes 12 é igual a 144, mais 2 vezes menos 10, menos 20, vezes a variação de espaço. Então, nós teremos que menos 144 igual a menos 20 ΔS. Nós teremos que ΔS é igual a 144 sobre 20.
Quanto equivale 144 sobre 20? Equivale ao valor de 7,2 a partir desse processo de divisão. Então, nós temos 7,2 como o valor de 144 sobre 20. Essa é a altura máxima atingida. Após saber o valor da altura máxima atingida, é necessário que saibamos também o valor, né, que ele chega ao final. Mas como a gente já fez a conta anteriormente, nós sabemos que o tempo que ele atinge ao final do movimento é de 2,4 segundos, né, que é quando ele encerra o movimento. Então, nós podemos obter a seguinte equação para o movimento. Como sabemos que é uma equação de segundo grau, tem um valor ao quadrado, então ele corresponde a um valor parabólico, uma parábola. Então, é a seguinte gráfica. Observe que o valor de 7,2 é a altura máxima. O final do movimento corresponde a 2,4. E essa trajetória é dada pela constante de aceleração. Então, o objeto forma um movimento parabólico. Portanto, sendo assim, a equação do espaço é que dá esse valor e encontramos este gráfico para o espaço. Assim terminamos a nossa última questão. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.